Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resumo para quem ainda não está tão habituado. Então, são umas dicas básicas, porque nesse momento não temos tempo para aulas em profusão. A gente aqui está na correria dos intensivos, vocês também. Então, são pílulas, são dicas, são orientações bastante básicas para que você seja bem-sucedido na prova, que é isso que todos nós queremos. Bom, o resumo não tem a mesma exigência de que você cuide do tamanho dos parágrafos, né? Que tenham mais ou menos o mesmo número de linhas. Isso é uma exigência para o texto dissertativo, que é fundamentalmente visual. Para a gente, por exemplo, entender que se tem um parágrafo com 8 linhas e um outro com 20, alguma coisa está errada. Ou você, se forem parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, ou você não desenvolveu, o que precisava ter sido desenvolvido, ou você, na verdade, num outro acabou trabalhando com mais de um argumento ou mais de um exemplo, o que também comprometeu a estrutura do parágrafo. Então, no resumo, as coisas são diferentes. Como você não é o responsável pela criação, você é aquele que está fazendo uma condensação das ideias, então você pode reunir duas ou três ideias no mesmo parágrafo. A primeira coisa é que, ao contrário do que acontece nas outras línguas, né, nos outros idiomas, no resumo em português você precisa de uma breve introdução, que pode já ser acoplada com as primeiras ideias, pode ser uma breve introdução que vá conter o nome do texto, o nome do autor e a ideia central. Esse aí não é sobre um dos temas que vocês vão fazer, mas serve de exemplo. No texto Poesia para o Brasil, Paulo Prado afirma que a poesia para o Brasil se originou em uma viagem de João de Andrade a Paris, na qual este teria descoberto uma visão diferente do Brasil. Então, isso já seria o primeiro, né, parágrafo, já poderia terminar aí. Claro, a pessoa pode continuar, segundo Prado, acontece tal coisa, e aí ela vai descrevendo o que ela vai encontrando no texto. Como é que poderia ser o modus operandi, vamos dizer assim? Bom, estou lá na prova e aí eu tenho 4 horas para fazer a prova inteira. Como é que eu faço? Como é que eu divido? Eu penso que a gente precisa dividir mais ou menos assim: 3 horas para você fazer e passar limpo a dissertação, e 1 hora para você tratar do resumo. Acho que, dependendo do tamanho do texto, né, que você precise ler para resumir, você vai decidir se passa ou se não passa limpo. Normalmente, não, não é necessário. Por quê? Porque você vai fazer uma primeira leitura detida, marcando tudo que você considera importante. Ao final da leitura, você já sabe qual foi a intenção, qual foi a ideia central do texto, então você já tem o primeiro parágrafo pronto, o primeiro período, pelo menos, do texto pronto, que é exatamente fulano de tal, no texto tal, e aí lembrar, você está resumindo o texto, não é o livro em que o texto se encontra, porque a referência vai estar lá. Então você precisa falar do texto que você está resumindo e não da obra como um todo, que não é isso que vai estar lá em jogo, certo? Então, no texto tal, fulano de tal defende, afirma, assevera, analisa. Não é o texto que analisa, é o autor que analisa, senão você já começa cometendo um erro de personificação, de marcação de estilo e tudo mais. E se a banca achar de ser rigorosa em redação, a gente está encrencado. Então, começa lá, lê o seu texto, fez as marcações, ótimo. Vai direto para a folha e resume à medida que você vai escrevendo, procura não rasurar muito, com alguma calma. 1 hora para você escrever 30 linhas no máximo é o suficiente. Se você, né, já fez ali a sua leitura nos 10 minutos, então você vai ter os outros 50 para escrever as 30 linhas. Isso é suficiente, dá com tranquilidade. Outra coisa interessante no resumo é a gente lembrar que são as ideias de outra pessoa. Às vezes, os textos no ano passado caiu um texto enorme, era da Marilena Chauí. Então, eram 105 ou 102 linhas para você condensar em 30. Então, você precisa perceber o que é exemplo, não precisa entrar, o que é referência,
outros autores. Às vezes precisa entrar, mas sem tanto detalhamento. Caso contrário, o texto não cabe. Não dá para você resumir 105 linhas em 30 se você não fizer cortes. Então, procura verificar direitinho, agora que você está treinando, ainda para fazer a prova lá no dia 23 de agosto, procura ver direitinho assim. Se você está acrescentando muitos exemplos, isso a gente precisa cortar. Se você, por exemplo, está levando muito em consideração as minúcias, os adjetivos, os advérbios, as colocações muito detalhadas que o próprio autor faz, isso a gente não consegue manter. Então, o que você precisa é ter o olhar cirúrgico para perceber o que naquele texto de fato é tópico frasal, é relevante, é importante, e aí sim, aquilo vai ser ampliado, vai ser discutido, mas o que você precisa é mencionar as ideias. Então, às vezes, é necessário fazer como aqui, por exemplo. Além disso, Prado argumenta que a renovação, repara, é a ideia dele, que a renovação poética não se expressou por meio da retomada de versos antigos. Contrariamente, uma estratégia para que você não precise repetir tantas vezes conforme fulano, segundo fulano, de acordo com o autor tal. Tem cuidado. Bom, um problema de cada vez. Uma estratégia é você usar o futuro do pretérito. Tal coisa seria importante por causa disso, disso e disso. Ou determinada coisa teria como consequência. Como faz-se aqui, ó? Finalmente, como se faz aqui no final. Finalmente, a poesia pau-brasil deveria evitar, quer dizer, deveria, não de acordo com você, mas segundo o autor. Ela representava o primeiro esforço de autores como Ronald de Carvalho, não sei o quê. Nesse contexto, o Manifesto segundo Prado, tá vendo? De vez em quando você precisa voltar ao autor. Não precisa ser em profusão, diversas vezes. Não, mas em alguns momentos sim. Isso é uma coisa que é importante. Usar o futuro do pretérito é uma estratégia para você não precisar repetir tantas vezes o nome do autor. Uma coisa que é para ter cuidado é que, às vezes, por exemplo, aqui a gente tem o texto é do Paulo Prado, mas ele vai citar diversos outros autores. Então, quando você estiver lá pelo meio do texto e aí você quiser, segundo o autor, mas que autor? Aí é melhor voltar com o sobrenome, porque você já vai ter citado diversos outros nomes que também foram citados pelo autor do texto. Então, o melhor é voltar normalmente com o sobrenome. Existem alguns autores que não são exatamente tão conhecidos, né, pelo último nome, por exemplo, Darcy Ribeiro. Ribeiro. Quem é Ribeiro, né? Então, aí não tem muito jeito. Mas, por exemplo, se você disse Gilberto Freire e depois volta com Freire, se você disse Lilia Schwartz e depois volta com Schwartz, tudo bem, não tem problema. Agora, é sempre ter esse cuidado. Se já citou vários autores, então você precisa, em alguma medida, estabelecer a que autor você está se referindo. Então, o resumo é, fundamentalmente, condensar as ideias principais do texto, e, nesse sentido, a leitura atenta do texto faz muita diferença. Segundo, né, encadear essas ideias, transformando esse resumo em um texto, não são tópicos, você está condensando as ideias principais, existe um caminho no texto. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Adriana, você acha que vale a pena eu fazer um roteiro do resumo, marco, aí depois faço um roteiro das coisas que eu quero dizer? Eu penso que não. Eu penso que o melhor dos mundos é, acabou a leitura, você já sabe sobre o que que o texto trata. Então, fez esse primeiro período, no texto tal, fulano de tal, defende tal coisa, vai na ordem das coisas, dos tópicos que você sublinhou na leitura que você fez. E aí você vai, né, lê um pedacinho, condensa e assim vai adiante. Que você vai perceber que isso vai ser muito mais depressa, muito mais rápido e melhor dos mundos, né? Além de ser mais rápido, você corre menos risco de perder informações. Então, como você está fazendo na ordem das coisas que você sublinhou, vai ser difícil você deixar
perdida alguma ideia que foi marcada como importante e que você não vai abordar no texto. Eles são muito criteriosos, eles trazem depois um padrão de resposta bastante detalhado. E o que a gente observou no ano passado foi que quanto mais você tivesse contemplado o que estava lá no padrão de resposta, melhor a sua nota de texto. E aí, é claro, sem rasurar muito. Ah, mas não é justa essa marcação pelo sobrescrito. É verdade, não é justo, eu também acho isso. Mas as regras foram estabelecidas em edital. E se você concordou em fazer o concurso, automaticamente você concordou com as regras. Então, evitar demais o sobrescrito. Ah, eu percebi que estava faltando um paralelismo, eu puxo uma seta e coloco. Não, deixa para lá. Agora, eu errei ali uma ortografia da palavra. Eu penso que aí você conserta, porque na pior das hipóteses, você mostra que você foi capaz de perceber na leitura que tinha um desvio. Errei uma regência, eu conserto? Conserta. Agora, era um paralelismo e tal, deixa para lá. Pode ser que eles também não percebam, é muita coisa para corrigir. Então, isso é, assim, algo que a gente pode deixar, né, contar com a sorte, vamos dizer assim. Então, evitar rasura, evitar, principalmente, trazer informações de fora do texto. Isso é uma coisa com a qual eles lidam também, né? Os textos que são colocados normalmente para as pessoas fazerem os resumos são textos de autores conhecidos, são textos de conteúdos que vocês conhecem, né? Com os quais vocês estão habituados a lidar para poderem fazer a própria prova, as provas das outras disciplinas. Então, a prova é multidisciplinar o tempo todo. Quantas vezes já caiu em história, né? Conteúdo de literatura e vice-versa. No ano passado, a gente tinha lá um diálogo com história na prova de português. Então, é, esse conteúdo, essa perspectiva multidisciplinar tem que ser o norte dos estudos de vocês o tempo todo. Aquilo que você estuda em PI tem que servir para dialogar com a atividade que você vai escrever de português. Aquilo que você estuda em direito tem que servir como fundamentação, como argumento de autoridade. Agora, especificamente no resumo, você vai condensar as ideias, procurar rasurar pouco e não trazer nada do conhecimento de fora. Então, por exemplo, o Paulo Prado, mecenas do modernismo. Não, não vai dizer essa informação. Isso estava lá no texto, então não é para você colocar no seu. Ah, Marilena Chauí, que é não sei quem. Ou então, por exemplo, aí está resumido lá um texto da Lilia Schwartz. Ah, imortal, a autora que é imortal, que se tornou imortal recentemente. Isso é uma informação extratextual. É uma informação do seu conhecimento do cotidiano, da realidade em que você está inserido, mas não faz parte daquele resumo. Então, se policiar bastante para que você não traga acréscimos, para que você não traga informações que são do teu conhecimento daquele autor, às vezes até de outras obras, né? Você está falando lá de um tópico que está num outro livro que nem é aquele em que está incluído o texto cujo excerto você precisa resumir. E não esquece, se é um excerto, você menciona o excerto, coloca entre aspas e segue. Toca o barco. Evitar a confusão com os autores, leitura detida e na ordem que as informações aparecem no texto pode ser uma boa estratégia para não perder nenhuma de vista. E é só isso. Não tem nada de outro mundo no resumo. O resumo é para você tirar nota máxima, 30 de 30. Dá para fazer. Muitas pessoas conseguiram no ano passado. Então, é só um certo policiamento antes de entregar, fazer uma leitura rápida, para se esqueceu alguma vírgula, coloca, se esqueceu algum acento, coloca. Tem muita gente que tem uma certa implicância com os acentos, isso não é legal. Alguma crase dá para colocar, e aí paralelismo deixa para lá, e se houver algum erro e der para consertar, conserta, ok? Mas é a atividade que é rápida, que cansa menos,
que é mais uma atividade de atenção de leitura do que propriamente de produção de conhecimento. Você não está produzindo, você está condensando um conhecimento que foi produzido por outra pessoa, ok? Então, já sabem, né? É onde vão arrasar. É só treinarem agora ao longo do intensivo e depois reproduzirem o treinamento no dia do jogo. Assim sendo, força, porque é intenso, é intensivo, como o nome está dizendo, mas passa rápido. Abraço e capricho nas atividades.